Estou lutando aqui com a internet. Não estava conseguindo abrir, estava terrível, mas vamos ver se agora eu consigo. Estamos meia hora atrasados. São 7 horas, nós íamos começar às 18h30. Bem, eu sou o pastor Raul Nogueira. Se você é a primeira vez que está conosco, seja bem-vindo. E nós somos responsáveis pelo Ministério LVO Luz e Vidas Orientais e também estamos em parceria com a WH, que é uma missão internacional inglesa. E eu gostaria realmente que você estivesse orando agora, porque parece que está difícil de nós estarmos falando e gravando da forma certa. Não sei o que está acontecendo hoje. A imagem está parando, ela para, então não sei exatamente o que está acontecendo. Olá, Helenilda, tudo bem? Você está conseguindo me assistir direitinho, Helenilda? Porque para mim toda hora está parando a imagem, né? Não sei, espero que você esteja assistindo. Bem, o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto bem importante. Nós vamos estar falando sobre Elias, tudo bem? Sobre se é correto nós, membros de uma igreja, ofertarmos alguma coisa para a igreja. É um tema tão interessante, porque tem pessoas que fazem certas afirmações que não tem na palavra de Deus no Novo Testamento. Então tá bom, Elias. Tava duro para entrar, tô com meia hora de atraso. E esse tema é um tema muito, assim, delicado, tá bem? A maioria dos pastores vão ficar bravos comigo, um pouco, não é? Mas eu tenho que falar aquilo que eu entendo pela palavra de Deus. E se alguém quiser me contestar, me mostre qual é a passagem que eu estou, de alguma forma, fazendo errado, tá bom? Antes de nós iniciarmos, nós vamos estar orando a Deus, pedindo primeiro para que realmente aquilo que vamos falar seja bíblico e nós possamos então transmitir de uma forma correta aquilo que nós entendemos a respeito de ofertas e dízimos, tá bem? Isso é o meu pensamento, que eu creio que seja bíblico, tá bom? Mas de qualquer forma, como é polêmico, eu realmente respeito qualquer pessoa, mas eu não posso abrir mão das minhas convicções bíblicas. Então o que eu vou falar não é o que eu acho, mas é o que eu entendo pelas Escrituras, tá bem? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora, no nome poderoso de Jesus, colocamos diante do Senhor a vida de cada um dos teus servos e amigos que vão estar entrando e participando conosco deste tema. Que o Senhor possa estar nos dirigindo, Senhor. Que o Senhor possa estar falando poderosamente. Nós entendemos, Senhor, que nós somos muito falhos. E queremos, Pai, que o Senhor esteja nos direcionando. Fale, Senhor, fale a nós. Fale a nós. Nós estamos realmente dependendo somente do Senhor. Seja com a transmissão, para que ela seja também clara. Peço por todos aqueles que estão doentes, ó Deus, pessoas como Rafael, que teve que amputar o braço, pessoas como a Paulinha Tsai, Senhor, como o Sebastião, que é uma criancinha, e também o Davizinho, outra criancinha, a Rebeca, Senhor, do Evaldo, tantas outras pessoas, ó Pai, que têm passado por problemas, por dificuldades em termos de saúde, outros com problemas financeiros, outros com problemas de depressão, pessoas que não estão sabendo lidar, Senhor, com as dificuldades da vida. Quantas pessoas hoje, Senhor, não estão mais entendendo como passar
por tribulações, porque não estão realmente fundamentadas na palavra do Senhor. Então, muitas vezes a pessoa fica diante de uma situação, ela se frustra, e muitos hoje não sabem trabalhar com frustração, mas a palavra de Deus é muito clara, que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Então, que cada um de nós possamos, através da palavra de Deus, nos fortalecer e enfrentar as situações do dia a dia. Peço também pelas igrejas, todas as igrejas, os pastores, missionários que estão espalhados pela face da terra. Peço por essa guerra terrível que está ocorrendo lá em Israel e em outras partes também. Que o Senhor possa, Deus, estar interferindo, pondo a tua mão de poder. E nós entregamos então esse tempo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou colocar para vocês o que eu entendo com respeito a dízimo. Bem, se vocês têm boa memória, e depois vocês podem dar um passeio lá no Velho Testamento, uma das passagens clássicas que fala a respeito de dízimo está exatamente registrada naquela passagem de Abraão, ok? E Abraão, ele havia vencido, ele tinha ido lá proteger, ajudar o seu sobrinho, e quando ele vai atrás, ele vence, e junto com ele tinham outros reis que foram ajudá-lo, e naquele instante ele vai distribuir um dízimo, ele vai dar o dízimo ao Senhor. Só que o dízimo que foi levantado ali, e dízimo é a 10ª parte de alguma coisa, não foi vamos dizer assim, das posses de Abraão. Não foi um dízimo pessoal. Ele tirou do despojo. Ok? Olá, César, tudo bem? Ele tirou do despojo. Ou seja, daquela guerra onde ele defendeu o seu sobrinho Ló e trouxe todo mundo de volta, e houve encontro entre ele e Melquisedeque, certo? E aí a palavra fala que Melquisedeque vem trazendo pão e vinho. E muitas pessoas pensam que Melquisedeque está trazendo uma tacinha, né? Um pãozinho. Não. Ele veio trazer uma quantidade suficiente para alimentar os soldados que lutaram. E vinho suficiente para eles também. Olá, Eduardo. E diz a palavra que Abraão dá para ele o dízimo. Ele reconhece que ele era alguém, o sumo sacerdote, ok? Porque Deus tocou o coração de Abraão e revelou isso para ele. Esse Melquisedeque, que é o tipo de Cristo, e que aí há um grupo de irmãos que colocam que era uma cristofania, onde era uma manifestação visível da pessoa do Senhor Jesus mesmo, antes da vinda dele, antes dele se fazer homem. E todas as vezes no Velho Testamento, eu tenho falado muito, todas as vezes que Deus se manifesta, ele se manifesta sempre através do Filho, ou seja, quando ele se torna visível, é sempre através do Filho, porque ele se esvazia da sua glória, exatamente como ele fez quando ele entrou no mundo, ok? Para que as pessoas não morram. E ali diz o texto, inclusive se você examinar o Velho Testamento e também Hebreus, que Abraão entrega o dízimo para esse sumo sacerdote, e o texto mostra que quando Abraão fez isso, de uma forma simbólica, ele entregou o dízimo também por parte do sumo sacerdote araônico. Ou seja, é como se Arão e os seus filhos, que eram sacerdotes e ele sumo sacerdote, estivessem entregando o dízimo para Melquisedeque.
de tal forma que o texto em Hebreus fala que aquilo demonstrava que quando o inferior entrega essa oferta a um outro, significa que ele está reconhecendo que esse outro é superior a ele mesmo. Então, diz o texto em Hebreus que Abraão entrega o dízimo como se Arão estivesse entregando esse dízimo, demonstrando que o sacerdote araônico era inferior ao sacerdote de Melquisedeque. Mas o dízimo que Abraão está entregando não é dízimo da sua fortuna própria. Não era uma oferta pessoal. O texto é claro. Ele pegou a 10ª parte do despojo e ele entrega, então, de uma forma muito clara na Melquisedeque. Bem, então já começa por aí, porque muitos querem colocar o exemplo de Abraão de entrega de dízimo como se ele estivesse tirando do seu próprio bolso. Tá. Depois, nós encontramos outras passagens que falam um pouco a respeito disso. Eu vou ler para você e vocês vão pensar. Malaquias, capítulo 3, diz o seguinte: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. É o próprio Deus falando, usando Malaquias. E não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou seja, o Senhor está dizendo que nós nos afastamos do Senhor? Em quê? O que nós fizemos de errado? Agora o Senhor vai jogar na cara, não é? E vai dizer, versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Olha que grande pergunta, não é? Todavia, vós me roubais. E dizei, em que te roubamos? E ele responde, o próprio Deus responde, nos dízimos e me perdoem, dos dízimos e nas ofertas. Então agora nós temos duas palavrinhas, dízimos e ofertas, são duas coisas diferentes. Os dízimos estavam estabelecidos em cima de um percentual, 10% sobre algo, ok? A oferta é quanto você colocar no seu coração. Muito bom. E aí ele continua. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Então Deus está acusando eles de ladrões de dízimos e de ofertas. E agora Deus dá uma maneira pela qual eles podem retornar a um relacionamento com o Senhor. Trazei todos os dízimos aonde? À casa do tesouro. Para quê, hein? Que dízimo era esse? Será que eles estavam dando dinheiro naquela época? Não. Acontece que das 12 tribos, uma tribo não tinha recebido herança de terra. E essa tribo era a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi, tinham os levitas e tinham os sacerdotes e sumos sacerdotes. Esses não receberam terra para cultivo. Então, eles foram distribuídos entre as tribos e eles recebiam, ou seja, as 11 tribos tinham que enviar para onde eles estavam, né? Se isso era na época do tabernáculo, seria no tabernáculo. Se isso era na época do templo, no templo. Os recursos necessários para que
os levitas e os sacerdotes e sumos sacerdotes pudessem comer, pudessem se vestir, pudessem, enfim, ter uma vida digna, enquanto eles trabalhavam para o Senhor tempo integral. Trazendo para os nossos dias, isso seria o que um pastor faz, ok? Se ele está em tempo integral. Muito bem. E o que estava acontecendo? Simplesmente, eles não estavam levando os recursos. Então, o que Deus fez? Deus fechou as comportas do céu. Deus simplesmente não estava enviando mais chuva. E, além disso, estava enviando gafanhotos para acabar com o que eles tivessem. Então, olha só no versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me. Então Deus está dizendo, se vocês, me perdoem, se vocês trouxerem esses recursos para minha casa, para sustentar os meus sacerdotes, sumos sacerdotes, os levitas, então vocês vão ver o que acontece. Então ele fala, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem é uma passagem tão deturpada nos dias de hoje, onde as pessoas colocam como se esse devorador fossem demônios. Não. Não era demônio, não. Primeiro que não era o diabo que estava intervindo e fazendo isso. Era o próprio Deus com disciplina para quem? Para as nações? Não. Era específico para o povo de Israel. Só que quando as pessoas leem a palavra, parece que eles não enxergam. Eles não conseguem dividir Israel da igreja. Aqui foi especificamente porque havia algo, um concerto entre Deus e as tribos, que 11 tribos deveriam estar sustentando, levando para, seja um tabernáculo, seja para o templo, os recursos necessários, que isso vinha em grãos, vinha em animais, vinha em verdura, ou seja, eram coisas que eles deveriam fazer. E o dízimo, se nós estudarmos, porque esse dízimo era exigido, inclusive um dízimo anual, ok? Para o sustento dos levitas. Se vocês quiserem notar, Levítico 27 e 30 e Números 18 e 21. Então, o que acontece? Que teria também um segundo dízimo, que era levado a Jerusalém na festa do Senhor, lá em Deuteronômios 14, 22. A cada 3 anos, contudo, o segundo dízimo devia permanecer em casa, onde era distribuído entre os pobres. Em Deuteronômios 14, 28, o uso que os indivíduos faziam do seu dinheiro é com frequência um termômetro de espiritualidade, ok? E isso é a verdade e a realidade de hoje. Então, quando nós olhamos isso, nós podemos perceber que aqui não tem nada a ver com o dízimo que as pessoas puseram na cabeça na época da igreja. Então, o que Deus está falando, e que não tinha nada a ver com demônio, que não tinha nada a ver esse devorador, isso é um demônio, ok?
Não, não tem nada a ver. Isso aqui é Deus disciplinando o povo de Israel, não enviando água e ainda enviando esses bichos, né? Como assim, imagina a quantidade de devoradores, né? Que vinham, né? Eles vinham em bando, assim, uma quantidade enorme. Então, onde passava o gafanhoto não ficava nada. Nada. Então, queridos, eu quero colocar para você o seguinte: as pessoas não podem se basear com respeito à igreja de hoje com aquilo que era específico para o povo de Israel. Olá, Alfredo, tudo bem? Então, eu entendo, eu vou estar falando, viu, pastor Alfredo? Eu entendo, Raul Nogueira, pastor Raul Nogueira, entendo que aquela oferta de Abraão, que foi tirada de despojo da guerra, não foi do bolso dele, e foi entregue a Melquisedeque, que Hebreus fala que quando Abraão fez isso, de uma certa forma, ele está dizendo que o sacerdote araônico era inferior ao sacerdote de Melquisedeque, que é o tipo de Cristo, ok? E está bem explicado lá em Hebreus. E depois, em Malaquias, fala exatamente, e nós citamos várias passagens do Velho Testamento, onde todas as 11 tribos tinham a responsabilidade de entregar os recursos necessários, que era 10% do que eles conseguiam da terra, e levar à casa do Senhor. E o Senhor está dizendo: vocês não estão fazendo isso, e por isso eu estou mandando secura, fechei as comportas do céu. E os gafanhotos vão comer o que tiver. Mas se vocês fizerem aquilo que eu mandei e der os dízimos, e nós já explicamos que havia para o povo de Israel vários tipos de dízimo. Olá, Kili, tudo bem? Está bem? Deus te bendiga, irmão. Então, eu mando água e tiro fora esses gafanhotos que não tem nada a ver com o demônio. A minha esposa, um dia, ela estava tentando explicar essa passagem para uma moça. Só que essa moça era pentecostal. E a Graça, eu acho que foi umas 4 ou 5 vezes, explicou: isso aqui não é demônio, isso aqui é disciplina do Senhor, era gafanhoto. Não tem nada a ver com demônio aqui. O diabo passou longe daqui. Aqui era Deus disciplinando o povo de Israel. Queridos, depois de 3, 4, 5, sei lá quantas explicações, buenas noites, ela não entendeu ou não quis entender. Porque se ela falar na igreja dela que essa passagem não está falando de demônio, e que o dízimo que está sendo citado aqui era específico para o povo de Israel, possivelmente ela seria expulsa da igreja. Tá bem. Bom, já entendemos. Agora vamos para aquilo que interessa para nós, igreja. O que eu vou falar, por favor, não se escandalizem. Por favor. E se eu tiver errado, tem pastor aqui, pode me mostrar. E eu vou mudar de ideia, tá? Mas eu vou ler o que eu entendo pela palavra do Senhor. Tem uma passagem em 2 Coríntios que fala a respeito do que nós temos que dar. E se nós lermos de verdade, quando Paulo está escrevendo, capítulo 8, ele inclusive está falando sobre uma contribuição que deveria ser enviada, porque irmãos haviam prometido fazer isso, né? Então, Paulo até mandou pessoas na frente para eles não serem pegos de surpresa quando chegasse o pessoal que era destinado a essa contribuição.
E ele começa a explicar a prática da contribuição, não é? E vamos assim, e como Deus é maravilhoso, porque ele mesmo vai explicar isso no capítulo 9, né? A lei da semeadura. E aqui eu não encontro, irmãos, e se eu tiver errado, por favor, pastor Alfredo, quem tiver aí, me mostra, porque eu quero mudar se eu estou errado. Eu não encontro a palavra dízimo para a igreja. Não encontro. Eu encontro apenas ofertas. E a oferta pode ser muito mais que 10%. E tem uma maneira, tem um critério. Eu estava ouvindo recentemente, de vez em quando aparece na televisão alguns flash desses pastores meio doidos, né? E o sujeito disse o seguinte: aquele que não der o dízimo vai para o inferno. Eu quase caí duro, né? Aquele que não der o dízimo vai para o inferno. Quer dizer, o sujeito não vai para o inferno porque ele é pecador e deixa de ir, se ele realmente crê no Senhor Jesus. Ele vai ou não se ele dá o dízimo, né? Então são coisas tão absurdas. Mas eu vou ler para vocês dentro do capítulo 9, porque é importantíssimo que a gente entenda que as igrejas necessitam de ofertas. E tem um critério para isso. Os pastores precisam, da mesma maneira que os levitas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, necessitam ser supridos. E a própria igreja física tem que pagar água, luz e tudo mais, não é? Todas as coisas que normalmente vêm, compras, tem materiais, tantas coisas, fora o sustento de missionários. Quando uma igreja tem a visão correta, não é? Porque a igreja existe por causa de missões. A igreja não existe para ficar, como muitos aí, criando um feudo, né? Um lugar com muita gente dominada por um determinado pastor, não é isso. A igreja, ela foi levantada pelo Senhor para cumprir uma ordem, indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando inclusive isso que eu vou falar agora, ensinando tudo que ele, Jesus, havia ensinado. E o Senhor promete estar até o final, até o dia do arrebatamento, inclusive, não é? Mas aqui diz assim, olha só, preste bem atenção. Ele está dando continuidade ao capítulo 8, depois vocês leiam o capítulo 8. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, havia igrejas pobres, Jerusalém estava passando por problemas, não é? Principalmente quando a pessoa se convertia, basicamente era jogada no limbo, né? Até a família rejeitava. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Então, eles davam... Olá, Fátima, tudo bem, filho? Então, eles davam ofertas para as igrejas, inclusive, ou seja, uma igreja ofertando a outras igrejas que estavam passando necessidade. Contudo, enviei irmãos para o nosso louvor, a vosso respeito, nesse particular, para que não se desmita, a fim de, como venho dizendo, estivesses preparados, ou seja, ele enviou irmãos para que o nosso louvor, a vosso respeito, ou seja, Paulo tinha exaltado quem ia dar as ofertas, né? E ele não queria que de repente chegassem as pessoas para levar essa oferta e ia pegar os irmãos desprevenidos ali, né? O versículo 4 fala: para que, caso macedônios vão comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados para não dizer vós quanto a esta confiança. Ou seja,
Se vocês disseram que vão dar oferta, então faça isso, para que quando eventualmente chegar Macedônio junto, que eles não percebam que vocês, esqueci, não era bem assim, não foi bem isso que eu falei, né? Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E agora ele vai dar os critérios que você deve ter ao dar uma oferta. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Essa é a lei da semeadura, né? Agora vem os critérios diferentes de algumas igrejas aí que obrigam as pessoas a darem dízimo ou ofertas. Eu até fiquei chateado que eu estava conversando com uma pessoa hoje e estava evangelizando, e ele disse: minha esposa ela é cristã. Eu até fui numa igreja, não vou nem citar qual, grandona, e eu aceitei Jesus, e aí eu fui me preparar para ser batizado. E eles me deram um questionário para que eu fosse membro da igreja depois do batismo, não é? E a primeira coisa que eles perguntaram: quanto é que eu ganhava? Agora eu pergunto: você acha que eu fiquei naquela igreja? Então, queridos, isso é vergonhoso. Não é assim que funciona, não é isso que a palavra nos ensina. Vamos ver o que a palavra fala? Então, o versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Isso é oferta. Isso é o que eu entendo. E não com tristeza. Eu vou dar, mas puxa, isso vai fazer falta, né? Ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Uma pessoa que dá porque está sendo obrigado pelo pastor, pela igreja, está sendo constrangida, ou dá para ser aplaudido, não é? Deus nem vai levar em conta. Então aqui fala o critério. Qual é então? Contribua segundo o que tiver proposto no coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá como? Com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem é que dá semente ao que semeia? E pão para alimento, também suprirá e aumentará vossos sementeiros. É Deus que está por trás das nossas vidas. Quando está escrito, né? Buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem aí uma ressalva, porque o pessoal de algumas igrejas diz: e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que a Bíblia diz. O contexto fala. Antes, ele estava falando que o Senhor supre, te dá comida, vestimenta. Então, aquilo que ele está falando não é você vai ter o carro do ano, você vai ter isso e aquilo. Não é isso que a palavra fala ali. Buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas que ele já tinha falado vos serão acrescentadas, não é? Comer, beber, vestir. Então,
ele diz que aumentará a vossa sementeira, é Deus, e multiplica os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Por quê? O serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, o que nós entendemos é que nós somos supridores dos pastores, nós somos supridores da casa do Senhor. A igreja verdadeira somos nós somos o organismo vivo de Cristo. Olá, Nelson, tudo bem? Então, nós somos o organismo vivo de Cristo, que nos reunimos numa igreja local. E nesta igreja local, nós, sendo tocados por Deus e contribuindo com missões, com as necessidades do pastor, com aquilo que... Então, existem despesas inúmeras dentro de uma igreja local. Então, quando você realmente se converteu a Jesus de verdade, o teu bolso também foi convertido, viu? Alguns falam que o último a converter é o bolso, não é? Então, é interessante que nós queremos receber de todo mundo. Ó, Marisa está rindo aqui. Então, nós recebemos, a gente recebe o alimento, não é? A própria palavra fala que aquele que realmente está alimentando você pela palavra, dele deve ser suprido, ok? É ou não é, Marisa? Então, nós necessitamos ter consciência. Então, eu nunca preguei dízimo na minha igreja. Nunca. Aliás, na nossa igreja nunca teve ninguém anotando, colocando na parede lá quem dá dízimo, quanto deu. Isso é constrangedor, isso é coisa do mundo. Isso é uma forma de pressionar as pessoas. Não. Se nós temos que dar oferta, primeiro nós temos que orar a Deus, porque temos que ser bons mordomos do Senhor, e ofertarmos, muitas vezes muito mais do que simplesmente o dízimo. Quantos? Eu vivo por fé desde outubro de 90, sem nunca ter pedido. Quem me conhece sabe disso. Quem já estudou comigo, quem já passou pelo LVO, sabe disso. Eu nunca entrei numa igreja pedindo, olha, nós vamos fazer um projeto, nós vamos fazer isso, então nós estamos precisando disso. Nunca. Nós vamos à igreja, pregamos a palavra, se Deus toca o coração de alguém para dar oferta, amém. Então, a motivação disso que estou fazendo agora é exatamente porque eu tenho visto em muitas igrejas pessoas pressionando, ao invés de mostrar biblicamente como é bom você realmente suprir os servos de Deus que estão trabalhando o tempo integral, missionários que estão vivendo muitas vezes de uma maneira muito difícil, longe, não é? Nós estamos aqui no grupo, um irmão querido, que é o Eduardo. O Eduardo, ele trabalha, que ele entra como José Viana, ele trabalha no Peru, ok? E tem feito um trabalho maravilhoso lá. A nossa Marisa aqui, o Elias,
eles são missionários e trabalham no Uruguai. Ok? Então, são pessoas que necessitam de oração, são pessoas que precisam de oração, são pessoas que necessitam de ofertas, e são pessoas que precisam de novos missionários para ajudá-los. O Eduardo precisa de irmãos e irmãs que vão para lá, para ajudá-lo a trabalhar ali no Peru. E a Marisa está desesperada, ela precisa de gente. Vocês não imaginam a luta que esse casal está tendo no Uruguai. Eu, que vivi 6 meses lá treinando missionários que foram para a Indonésia, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Nós tínhamos ali o lugar, que era o nosso acampamento, e perto tinha um parque, né, com muitas árvores e tal. Embaixo das árvores tinha oferenda a Iemanjá. Eles são místicos, terríveis, muita opressão, ok? Então, a gente pode, inclusive agora, essa mania de pressionar as pessoas através do dízimo, o Elias falou assim, tem igreja que, se não der o dízimo, não pode nem exercer nenhum ministério. Não tem base bíblica nenhuma para isso. É Deus quem vai tratar daquela pessoa. O César disse, pastor, quando ofertamos ou dizimamos de coração alegre para com Deus, como Deus nos retorna de diversas formas e nos fortalecemos na fé em nosso Senhor, é muito gratificante, e é mesmo. Por exemplo, eu e Graça, decidimos dar como, assim, mínimo, né, o dízimo daquilo que eventualmente entra, não é? Nós decidimos isso, mas tenha certeza que, para a honra e glória do Senhor, pessoas recebem mais do que dízimos, muitas vezes. Eu tenho missionários que nós temos tratado, que estão, eu faço um trabalho treinando pessoas na África, lá em Moçambique, e nós enviamos ofertas, ok? Independente da igreja, estou falando eu e Graça. Ora, quando você faz isso, Deus te dá susto. Deus realmente é tremendo. Ele faz coisas tremendas. Então, eu quero que vocês estejam orando pelos seus pastores, não é? Esteja orando aí para que eles possam ser supridos em suas necessidades, para que eles não fiquem preocupados com o que eles têm que pagar e gastem o tempo orando, estudando a palavra de Deus e ministrando a palavra de Deus de forma correta. Ok? O César é alguém que nós amamos demais, ele e a esposa, e ele é alguém que ele está acabando de falar. Quando você estabelece e dá a oferta, se você quiser estabelecer para você como critério, dar um dízimo como mínimo, mas não da forma como o pessoal fala. Obrigado. Eu tenho que dar o dízimo. Senão eu vou para o inferno, senão vai vir os devoradores sobre mim, os demônios vão... Isso é coisa do diabo. Não tem base bíblica nenhuma. Tá bem? Se você quiser colocar alguma coisa, pastor Alfredo, se você está ainda conosco aí, quiser acrescentar alguma coisa, ou criticar o que eu estou falando, por favor, se sintam à vontade, né? Então, nós temos aí alguns pastores aqui, inclusive o próprio nosso irmãozinho lá do Peru, né? Pastor Eduardo, e também Elias, não é? A missionária Marisa está aí, sabe exatamente como eu penso. Então, se vocês quiserem fazer alguma observação, nós vamos terminar agora. Eu espero que aquilo que nós falamos tenha de alguma forma contribuído para vocês terem uma ideia mais correta do que realmente o Senhor nos exige. Não tem uma palavra no Novo Testamento para a igreja que fale que a igreja tem que dar dízimo e de uma forma obrigatória. O povo de Israel era diferente, eles estavam debaixo da lei.
E eles tinham realmente que cumprir aquilo que Deus determinava. Era algo específico para Israel. Igreja é diferente. Tá bem? Que Deus abençoe. Me perdoe que nós só conseguimos entrar com meia hora de atraso, mas espero que tenha valido a pena. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por cada um de vocês e que essa mensagem vocês possam replicar, possam multiplicar, possam repartir. Assim que terminar, eu já vou tentar colocar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra do Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, o comando de tudo, com respeito a isso que foi falado, que isso sirva realmente como base bíblica, para que as pessoas possam ofertar de maneira maravilhosa. Entregamos tudo nas Tuas mãos, pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas, ó Deus. Nós temos algumas pessoas que temos acompanhado, que estão passando por muitos problemas de depressão, problemas de todas as ordens. Então, que o Senhor possa entrar com providências. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe. E nós, na quinta-feira de manhã, nós vamos estar no podcast. E assim que tiver gravado, se chegar para nós, a gente vai mandar para vocês. Tá bem? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.